Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast de Tênis Brasil. A parte mental do tênis tem sido cada vez mais fundamental e nós vimos isso o tempo inteiro no circuito profissional. Por isso, o podcast da semana vai bater mais uma vez um papo com o Thiago Leivas, treinador brasileiro radicado há muitos anos na Espanha, hoje treina Pedro Martínez e tem um programa especial, especialmente dedicado à parte mental. Leivas, antes de mais nada, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no podcast Tênis Brasil. Prazer todo meu, Zé, obrigado pela oportunidade, obrigado por dar essa oportunidade também ao pessoal de compartilhar as questões mentais e emocionais, que eu acho super importante e eu realmente me dedico hoje em dia com a mesma ou mais intensidade que o trabalho de tênis. É um trabalho muito interessante, muito motivante, muito divertido. A gente fala brincar com as emoções, não é fácil, ou de certa maneira que eu quero explicar quando a gente fala brincar com as emoções é poder enfrentar elas de uma maneira favorável e positiva e não entender que as emoções é algo negativo e descontrolado. Então realmente é bastante divertido. E aqui na nossa academia aqui em Barcelona, que a gente até colocou o nome de Mental Action Tennis Academy, que é realmente para dar uma importância bem grande ao trabalho mental. Mas a gente vai seguir falando sobre isso, dá para contar alguns exemplos de coisas interessantes e divertidas do trabalho mental para o tênis, né? Sem dúvida, até porque no nosso último bate-papo aqui no podcast, a gente abordou bem de passagem a questão mental e aí teve uma repercussão grande, muita gente perguntando, muita gente querendo aprofundar esse tema, que a gente sabe hoje a importância tão grande que ele tem no circuito, né, Leivas? A gente vê isso na prática, nós vemos isso nos tenistas brasileiros, nós vemos isso entre os número 1 do mundo, veja aí, a Aryna Sabalenka perdendo jogos inacreditáveis e a Jannik Sinner tendo problemas, quer dizer, até lá no altíssimo nível isso acontece o tempo inteiro. Porque hoje acho que a grande diferença do circuito, né, Leivas, não é a direita na esquerda, não é a parte tática, não é o saque que todo mundo hoje está sacando um absurdo, a diferença está ali sempre na questão mental. Exato, a velocidade da bola aumentou muito nos últimos 2-3 anos, eu tinha comentado no outro podcast, está difícil de preparar, incluso até jogadas táticas, situações de achar pontos fracos no adversário, aí falando mais do top 100, top 200, porque a bola está vindo muito rápido, os pontos estão sendo muito curtos, tanto é que a gente aqui na academia também a gente faz um trabalho bastante específico sobre a velocidade, trabalho mais moderno de trabalho de alto rendimento com essa relação com a leitura de bola, antecipação, e então está um pouco assustador isso, né? A gente perde muito a essência do tênis anterior, né? A gente tinha uma essência anterior, que é jogar curtinha, baixar a bola, mudar a altura, mudar a velocidade, surpreender o adversário, levar o jogo para um jogo físico. Então o ponto está acabando muito rápido. Logicamente, além da parte característica que o tênis vem evolucionando com o material, com a bola, com tudo, entra na parte mental, que aí a gente fala que é o jogo de dominar, de entender a questão emocional, né? Eu posso estar jogando a um nível de top 100 no treino e logo depois, quando eu vou render num jogo de Challenger, por exemplo, num quali de Grand Slam, o meu nível baixar ao nível de 150 a 180. Então, isso acontece muitas vezes porque o nosso cérebro, em situações de não estresse, ele tem, de certa maneira, vou tentar explicar de uma maneira fácil, mas o que acontece é quando eu não tenho a pressão e não tenho a tensão emocional, o meu cérebro não acessa tanto diferentes emoções e as emoções não interferem tanto. O que acontece é que a gente interliga o treinar sem pressão com a superpressão no torneio. Então, quando a gente vai para o torneio, querendo ou não, e é muitas vezes de maneira inconsciente, os medos, a raiva, as tensões, as pressões entram em tona, né? Vem à tona. Então, quando isso acontece, o rendimento baixa. Então, é isso que a gente tem tentado, eu pelo menos que eu tenho tentado na maior parte de vezes com meus jogadores, é tentar
equilibrar um pouco essa situação. Então, você falou uma coisa curiosa aí sobre a velocidade da bola, sobre a dificuldade até de treinar, né? E me veio aqui na cabeça a questão de que você vê muito isso acontecer, por exemplo, vou dar 2 exemplos de 2 esportes em que são muito velozes, em que se usa o instinto, né? A reação programada, que é o tênis de mesa e o badminton, por exemplo, que são jogos tão rápidos, tão velozes, em que você condiciona o treinamento a fazer uma reação àquilo que está acontecendo, né? Você acha que o tênis vai chegar nesse nível, não? Já chegou. Auto-reflexo condicionado. Sim, simplesmente porque a uma determinada velocidade, tanto o olho e o processo de tomar decisão, eles não conseguem ter a velocidade necessária para reagir ou responder a esse estímulo de tanta velocidade, ou um saque, ou uma direita muito rápida, ou uma bola que está muito perto entre o outro jogador. Então, realmente, os indícios perceptivos, né, que é como a gente chama aqui, eles são fundamentais, é super importante trabalhar eles, porque é o que ajuda com que, dessa maneira mais automática, o cérebro consiga fazer alguma coisa antes do adversário bater na bola, né? Essas são a antecipação, é quando antes que o jogador golpeie a bola, tu já consegue ter essa leitura e antecipação para que tu consiga rebater essa bola, logicamente em alta velocidade. Mas, quando a gente vê os estudos científicos de antecipação e de alta velocidade, resposta de saque, a gente pensa, não, mas se a bola não vier a esta velocidade, o cérebro humano consegue responder. Não necessariamente, por quê? Porque se eu pegar um adulto, um amateur, um jogador júnior, um menino de 14 anos, e o cérebro dele não estiver tão condicionado e tão veloz como um jogador profissional, uma velocidade mais baixa também vai fazer interferência no trabalho, na leitura do adversário, né? Então a gente tem que estar jogando como treinador com esses parâmetros de leitura, reação, tempo de reação, e antecipação, mas com certeza, hoje em dia, muitas bolas já, se tu não antecipa, tu não consegue bater. Por isso que eu falo que o tênis, às vezes, de certa maneira, está se nivelando por baixo. Por quê? Porque um cara que consegue aplicar uma velocidade muito alta na bola, mesmo tendo menos qualidade, menos visão de jogo, menos variação, ele consegue ganhar de caras que têm essas qualidades. Por quê? Porque o olho humano e o cérebro humano tem coisas que eles não são capazes de fazer. Então, a velocidade da bola, independente se eu tenho mais ou menos qualidade, condiciona muito o jogo de tênis atual. Aliás, nós estamos tendo, neste exato momento, o torneio de Wimbledon, né? Está começando aqui segunda semana do torneio, e o pessoal já há muito tempo atrás costumava falar que a grama nivela por baixo o circuito, né? Com as quadras muito velozes, como era o caso do tapete, que foi extinto, né? Nivelava realmente por baixo justamente por isso. Primeiro, você pode ter um saque muito poderoso, e aí o jogo se resume a um saque, e no caso, antigamente, ao voleio, e hoje em dia também isso, um pouco, né? Quer dizer, você acha que essa é uma realidade? Realidade, o problema da grama, na minha humilde opinião, né, e eu gosto de jogar porque eu jogo dando slice, então é mais fácil de jogar pra gente, a bola, porque a bola vem mais baixa. O que acontece é que a adaptação física e mental na grama, ela é complicada, por quê? Porque a trajetória da bola ela é muito mais baixa. Sim. Então é como se tu jogasse, de certa maneira, outro esporte. Então tu joga, vamos imaginar, tu joga de uma maneira durante todo o ano, tu consegue ler as trajetórias da bola, e a gente está falando um pouco de antecipação e leitura, tu consegue ler as trajetórias de todo do ano inteiro, e quando tu vai para a grama, a trajetória ela é muito mais baixa, o contato da bola com a superfície faz com que a bola perca menos velocidade, então o que acontece é que a bola ela vem mais rápido, sempre porque tem menos atrito com a bola, com a quadra, então é um jogo diferente, claro, um sacador com saque bem colocado, com saque bom slice é difícil, né, tu tem que levantar uma bola de muito embaixo, então fica difícil, né, é difícil para o jogador, então quando a gente sempre fala, volta sempre a mesma questão, né, alguém faz alguma crítica a um jogador ou não, é que, cara, saiu do saibro 2-3 semanas depois, ou nem isso tem que jogar na grama, e depois tu tem que te adaptar fisicamente, mentalmente, porque, claro, tu imagina, tu troca de superfície, uma superfície drástica, e tu tem que começar tudo de zero, a adaptação é de zero, a parte física é de zero, a leitura é de zero, o peso da bola, cara, a bola vem muito pesada no sentido de que, porque ela resbala mesmo, então, perigosíssimo de ter lesão,
sempre quando eu fui com meus jogadores na grama, eu sempre falava, por favor, vai com calma, se tiver uma bola um pouco mais complicada, calma, porque, cara, um clique tu arrebenta o joelho, né? Sem dúvida. É perigoso. Lá dentro do que você falou aí, Leivas, me veio aqui na cabeça que a gente tem que realmente tirar o chapéu para o que Rafael Nadal fez em Wimbledon, né? Eu costumo dizer que, para mim, o grande feito do Nadal não foi ganhar 14 Roland Garros, foi ganhar um Wimbledon, porque bater top spin naquela bola tão baixa é uma coisa inacreditável, né? Realmente ele conseguia coisas, assim, incríveis, né? Aí volta a diferença, né, marcante, a questão da mentalidade, né? A questão quando tu fala da adaptação, ela tem que, logicamente, a adaptação de feeling, né, de coordenação, mas também da mentalidade de tu conseguir rapidamente virar a chave e automaticamente, como fazia o Rafa, poder se adaptar a essas condições, mesmo agora sendo um pouco mais lenta do que anos anteriores, né, do que, sei lá, um pouquinho mais, 25 anos atrás, mas essa é a diferença, essa adaptação, linkando um pouco essa adaptação que eu sempre falo isso, que a gente tem que estar, nós como treinadores, para mim, uma das obrigações principais é buscar ferramentas, buscar teorias, buscar sistemas de tudo que seja de informação, de educação, de treinamento, para que o atleta melhore de maneira mais rápida. É muito mais fácil tu ter um mês e meio para adaptar a grama do que ter 2 semanas. Então, o que a gente proporciona aos atletas, nesse caso da variabilidade, quanto mais tu consiga colocar eles em situações que eu chamo de positivas de estresse mental, no qual ele precisa dessa adaptação mais rápida, é muito importante. Me conta um pouquinho, Leivas, você obviamente foi para Espanha para ser treinador e tal, mas surgiu essa veia aí da questão emocional, mental, da que você se dedicou e se dedica muito, né? Você tem uma atenção muito grande. Como é que surgiu essa atenção a esse processo? Como é que você criou esse método seu? Me conta um pouquinho da história. Realmente o que aconteceu foi que em 2019, mais ou menos, antes do Covid, eu fiquei bem para baixo aqui na Espanha, me sentindo saturado com burnout do tênis. Eu fiquei experiências com jogadores difíceis, distância da família, distância do Brasil, solidão. Não digo que eu entrei numa pequena depressão, graças a Deus eu não tive essa experiência. Tive momentos de depressão, acho que qualquer ser humano, que tu tem dias que tu está um pouco mais para baixo, mas diagnóstico pelo psicólogo, não. Ansiedade também, muito pouco. Mas eu fiquei triste, né? Eu, durante esse ano, vai fazer 19 anos que eu moro na Espanha. Então, hoje em dia, não tanto. Depois de 2020, não. Mas antes de 2020, nos primeiros 10, 12 anos, eu, às vezes, tinha momentos que eu me sentia bem sozinho, assim. Era difícil. Imagina. E aquela loucura de querer ser um treinador de um jogador top 100, aquela loucura de querer demonstrar que eu sou capaz de treinar alguém que jogue bem tênis, aquela loucura de que eu sou mais forte que o mundo e vou desbravar, que são sintomas de alteração emocional, lógico, mas são positivas de certa maneira. Tu quer te superar e tu quer ser melhor do que outras pessoas. Então isso foi me desgastando mentalmente, porque é dormir sozinho, é não ter tanta gente para conversar, é outro idioma, é um preconceito brasileiro, treinador, onde é que sai esse treinador? Então eu me senti bem para baixo, e aí eu comecei a estudar muito a questão mental e também emocional, porque nas minhas reflexões naquele momento eu pensava, ok, estou triste, ok, é um pensamento, mas realmente também é um sentimento. É uma questão de mesclar a emoção da tristeza com o sentimento mais de algo não está bem contigo. Sim. Dentro dessa situação que eu estava, eu pensei, eu vou criar um curso de treinamento mental, que era curso de gestão emocional para o tênis, que logo acabou sendo para vários esportes. Eu trabalho com jogadores de outros esportes, crianças, pais, não só do tênis, porque a base do sistema de trabalho mental que eu faço, ela serve para todos os esportes, e logicamente, quando vão passando as fases do treinamento mental e emocional, a gente vai direcionando para o tênis, que é o principal motor, logicamente, do trabalho, que é o que eu tenho mais experiência. Sim. E eu fui vendo que o que estava na literatura
o que o meu psicólogo me falava e trabalhava comigo, me ajudava, mas era como se estivesse faltando alguma coisa. Então, eu achava que alguma coisa está faltando. Eu acho que esse trabalho, sinto que me ajuda, só que eu vou ir atrás de mais alguma coisa. Então, para seguir nesse ponto, quando eu me senti muito mal, eu pensei assim, deve ter muitos treinadores que se sentem assim. E aí eu no circuito falava com o treinador, dos 50 do mundo, ele falou, pô, que esporte solitário, porra, e experiências ruins, ou com os pais, ou com jogadores, né, porque a gente tem às vezes a mania de criticar o jogador, mas realmente o jogador também cansa da gente. A gente tem mania de criticar os pais, e os pais também cansam da gente. Então, a grande lance da gestão emocional para a própria pessoa é que tu possa ser melhor para ti, e aí tu contaminar o ambiente, que tem jogadores, que eu já trabalhei, ou trabalho, que é quase impossível, tu não consegue acessar ou acertar o botãozinho adequado para que eles melhorem, mas a gente tem que tentar, aí não é o nosso problema. Sim. Se eu tenho um relacionamento, se eu tenho um jogador tóxico, eu tenho um jogador bom, eu tenho uma amizade complicada ou não, eu não posso estar colocando a minha energia vital para tentar mudar o outro, eu tenho que melhorar eu. Então a minha ideia era essa, não importa os meus jogadores, o que importa é que eu vou tentar melhorar, vou tentar aprender mais ferramentas, vou tentar estudar o máximo possível para poder melhorar isso, para ajudar, que era o primeiro objetivo, os treinadores, porque eu pensei, se eu estou nessa situação, imagina quantos jogadores não vão estar. Então, realmente, eu comecei a falar com alguns treinadores da ATP, mais os que eu vi em Barcelona, e os caras estavam igual ou pior que eu. Caramba. Né? Às vezes é interessante, assim, as coisas que a gente não pode colocar abertamente, mas assim, são coisas que tu vai ouvindo no circuito, que tu vai imaginando, assim, é um esporte realmente muito complicado. É um esporte mentalmente que faz com que tu acabe sendo muito egoísta, que tu perca um pouco de empatia pelo ambiente. Tu acaba sendo, porque é um mata e morre todos os dias. Infelizmente, a definição é essa, ela é triste, ela é feia, mas é um matar e morrer. Eu preciso ganhar de ti para ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar de ti para ganhar mais ponto, eu preciso ganhar de ti porque isso vai me dar mais patrocinadores. Então, é interessante entender que o jogador vive numa situação de estresse e uma das emoções básicas desse estresse é o medo. É o medo de fracassar, é o medo de baixar ranking, é o medo de não ser aceito pelos patrocinadores, é o medo de não ganhar o dinheiro para poder pagar os gastos e poder seguir competindo, porque, claro, pega ali 100, 120, 130 do mundo, ok, mas tu pega o cara que está 220 e ele não tem grandes patrocínios, não tem grandes ajudas, imagina, e o que está 500? Nossa. Então a gente tem que saber entender que na minha humilde opinião, no que eu trabalho, no que eu estudo e trabalho muito com jogadores, trabalho com jogadores 200, 300 do mundo, 100 do mundo, júnior, adultos, pais, né, todos os níveis tu pode ajudar, que é um esporte que faz tu enfrentar o medo de uma maneira mais constante. Por que de maneira mais constante? Porque você ganha e perde toda semana. Se você ficar lesionado, você não joga, você não ganha pontos. Sim. Tu não consegue dividir essa pressão com ninguém. E tem o medo de perder e o medo de ganhar. Tem o medo das duas coisas, né? Medo de ganhar. Eu tive jogadores de alto nível que realmente, quando eles iam perdendo, por exemplo, eles soltavam. E quando eles tinham 5-2 para ganhar e passar umas quartas de final de uma ATP, desculpa, falar a palavra pesada, mas se encolhia, eu não jogava tão bem. Claro. Então, a gente vive numa sociedade, puxando para fora, é uma sociedade do medo, né? A gente vive no medo. E a gente precisa entender essa emoção. É uma emoção super positiva de várias maneiras, mas a gente tem vergonha de dizer, desde pequenininho, a gente é criança, você tem medo, você não é corajoso, que vergonha, não pode ter medo, tem que ser corajoso. Não, na minha opinião, ela não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar o medo diariamente, tem que entender a fisiologia do medo, tem que entender o comportamento do medo para que ele possa nos ajudar. Então, na nossa sociedade, é tudo medo. Tu vai caminhando na rua e pode ser que te assaltem. A questão política, tem guerra e a gente não sabe se vai ter um racionamento de comida. O Covid, para mim, como mental coach, que é o que eu me chamo, que é a minha formação, eu tenho master em psicologia do esporte, eu fiz toda a formação, então eu não sou psicólogo, não me chamo, nem quero ser psicólogo, respeito, adoro os psicólogos, adoro os psiquiatras, mas na formação que me permite usar a minha parte de mental coach,
de formação aqui na Espanha, e, bom, em vários lugares, vários atletas do mundo que eu trabalho, a gente tem que ter essa ideia muito clara, que é um esporte que lida com medo todos os dias. E como a gente não tem experiência de lidar com medo, porque a gente até nem fala tanto sobre ele de uma maneira um pouquinho mais aberta, quando o atleta tem medo, ele tem algumas reações. E o pai também, quando tem medo, tem outras reações. Então, tu vive no medo, tu vive numa dinâmica emocional no qual o medo ele é muito dominante. Então, por isso que se tenta entender essas ferramentas para poder ajudar de uma maneira mais clara o jogador. Por isso que era a primeira ideia do curso, foi criá-lo para treinadores, para ajudar a treinadores a sentirem melhor e estar melhor consigo mesmo para poder ajudar mais os atletas e ajudar mais os próprios pais desses atletas, só que acabou dando um resultado muito positivo, principalmente porque eu consegui colocar a experiência da ATP, a parte científica, e sendo treinador de tênis é muito mais fácil trabalhar com jogador de tênis, porque eu posso dar um exemplo de um jogador meu que trabalhou, que jogou bem, que está jogando um torneio importante, no que é muito mais fácil para a criança, para o adolescente ou para o pai, ou para o treinador baixar a cabeça e entender, ele estava lá, o cara estava num torneio importante com o jogador X, então ele tem a experiência da prática e, além disso, ele trouxe toda a parte científica e teórica do trabalho mental. Então, por isso que ajudou bastante. E tem, espero que continue, podendo ajudar muita gente. É um trabalho, realmente é uma profissão para mim fazer isso também. Eu gosto muito, mas sempre teve a parte de poder ajudar mais pessoas a não estar sofrendo tanto com o esporte que geralmente a gente gosta e ama, né? E você falou de medo, no caso do treinador, existe o medo de perder o emprego, o medo de não ter resultado, porque na final das contas o treinador ele é um empregado do cara que ele que está subordinado a ele, né? É uma relação muito estranha, né, Leila? Exatamente, tenho medo de perder o trabalho, tenho medo da pressão dos pais, tenho medo de que vão me roubar o meu jogador, que eu vejo muito isso, a gente tem essa parte da questão ainda complicada do ser humano, né? A gente talvez já está treinando alguém e está com medo que pegue esse jogador, mas também a gente também está olhando outros que a gente gostaria de treinar, também a gente tem a opção, às vezes, também de falar um pouco, às vezes, o que não deve para algum jogador que nem é nosso, porque talvez algum dia venha treinar comigo. Então, é parte do instinto humano, né? Mas voltamos ao mesmo, essa insegurança de, às vezes, não que o teu próprio trabalho não renda como tu quer, ou o jogador tu tem, imagina, eu entendo totalmente, tem um jogador que, sei lá, o cara é 5 do Brasil de 16, o cara começou a ter resultados bons em ITF, talvez nesse ano, no ano que vem, o cara vai jogar Grand Slam Júnior, e tu tá treinando o cara, e talvez um melhor patrocínio, e se o menino faz um torneio, um resultado bom no Grand Slam, tu também já muda um pouco o teu patamar, então todo dia sofrendo, é isso que é importante entender, um esporte realmente sofrido e desgastante, no qual, que eu falei antes, eu achava que faltava alguma coisa para melhorar essas ferramentas, e foi o que eu tentei uni-las dentro da prática, dentro da teoria e da prática do dia a dia, para ajudar um pouco mais esse perfil de jogador. Eu sempre dou um exemplo, eu trabalho agora com vários chineses, né? Chineses é uma potência financeira brutal, mundial, em todos os aspectos. Para mim vai dominar o mundo economicamente, já está quase totalmente dominado, está quase ou igual aos Estados Unidos. Sim. E eles têm a cultura ainda da agressividade, do castigo, de brigar, de gritar, de ofender os pais, e os treinadores têm essa cultura, que é uma cultura muito religiosa. Eu sei que no Brasil não é assim na maioria dos casos, então eles acabam vindo jogando muito bem, nível assim de 12, 14, muito, muito alto. Eles treinam muito mais horas, talvez, que os jogadores em outras partes do mundo. E aí o burnout e a desistência com 15, 16 anos é altíssima. Nossa. Então, o preço que se paga pela pressão cultural e o não entendimento mental e emocional do jogador, nesse caso na China, é muito alto. Então, assim,
são exemplos que a gente pode contar também. Você falou do medo, e eu queria que você falasse um pouquinho de outros dois sentimentos que eu acho que estão muito ligados ao jogador, à quadra, ao treinador, e acho que tem uma tensão muito grande, que é a frustração e a raiva, né? Até que ponto você pode tornar a raiva uma coisa positiva? Eu vou pegar um exemplo bem simples aí, o Djokovic, né? O Djokovic é um cara que consegue transformar o momento de pressão, a torcida contra, ou o adversário, ou o momento difícil, ele consegue transformar aquilo numa injeção, numa energia para ele, né? E também a frustração, né? Porque o tenista também está sempre com esse sentimento de frustração quando ele não consegue chegar no resultado que ele quer, né? Vamos por parte, então, porque eu posso dar um pouco de exemplo que a gente trabalha. A raiva é um motor de energia fisiológica impressionante. Realmente, bem direcionada e bem canalizada, ela tem uma força impressionante e te dá uma energia que te ajuda em várias situações do jogo, tanto mentais, táticas e até técnicas. E a gente trabalha bastante nessa situação. Eu dou um exemplo que eu falei com ele semana passada com o Bruno Savi. Quando ele era pequeno, eu pude ajudar ele, era muito ganhador, era muito competitivo, então ele tinha uma intensidade da raiva que ajudava a ele competir, que ajudava a ele jogar melhor. Eu tenho outros jogadores que a intensidade da raiva ela é tão alta que acaba sendo descontrole, então o rendimento baixa. Olha só. Então, assim, como medo, a raiva é muito interessante de estudar e trabalhar com ela e tomar um dia, que eu sempre falo que eu gostaria, meu próximo objetivo, que era poder levar esse tipo de sistema de treinamento, não para dar uma palestra de 2 horas sobre as emoções ou treinamento de quadra e exercícios de como trabalhar os aspectos mentais na quadra, mas realmente que eu gostaria de fazer é estar 5, 6 dias, 4, 5 horas a dia, com jogadores de tênis brasileiros, que é o meu país, eu sempre tento ajudar, no qual trabalhando essas ferramentas de uma maneira muito mais profunda, para poder realmente passar qual é o entendimento e a força das emoções e desse treinamento de uma maneira mais profunda e a médio prazo. Porque é muito difícil num podcast, ou muito difícil numa palestra de 1 hora poder explicar o sistema. Mas dá para explicar algumas coisas. Então, a segunda coisa interessante é a questão da frustração. A frustração é falta de gestão emocional, realmente. É falta de gestão mental, é falta de gestão pessoal, é falta de gestão, falta de entendimento do que é o esporte, nesse caso, o tênis, que é o que eu sempre explico, todo mundo já sabe. O tênis é um esporte de erros. Então, quando as pessoas ou os atletas são muito sensíveis aos erros, no qual é a nossa geração de jovens atual, crianças e adolescentes dos últimos tempos, eles são muito sensíveis aos erros, no qual gera uma frustração. Então, uma coisa que a gente faz no trabalho mental aqui é também a base do iceberg, a base da pirâmide, entender porque eu chego lá, mas realmente, se eu pudesse fazer resumidamente, a frustração vem pelo não entendimento de como é o jogo de tênis, porque se eu vou jogar, eu sou, sei lá, 15 do ranking nacional da CBT, e vou jogar com 5, e a tendência seja que esse adversário me ganhe, por exemplo, talvez eu tenha menos frustração. Ele é melhor que eu, não tenho tanta pressão, e jogue mais solto. Isso não é gestão emocional. Eu enganei o meu cérebro de uma maneira que às vezes funciona e até eu posso ganhar esse jogo. Mas é difícil no esporte, tem que jogar 30 torneios por ano, está todo o tempo vivendo num mundo paralelo mental para poder ganhar jogos. Se eu jogo com um atleta que é grande, 90%, quando a gente faz a anamnese do trabalho mental, e a gente faz as entrevistas, e faz todo o protocolo de questionários e as avaliações, que são várias, a grande maioria dos atletas fala: eu jogo pior, eu tenho medo de quando eu jogo com alguém um pouco pior que eu. Quando eu tenho essa obrigação de ganhar, eu jogo pior. Então, logicamente, se eu estou jogando com um atleta um pouco mais de um menor nível, pior ranking, que a tendência eu tenho que ganhar, e eu faço uma dupla falta, ou eu erro uma bola fácil, ou o jogo deveria estar 4-1 para mim na minha cabeça,
e está 3-3, logicamente que a frustração aumenta. Então, isso faz com que a minha gestão mental e emocional seja pior e eu acabe me descontrolando e perdendo a concentração necessária para esse jogo. Muito doido isso, né, Leivas? Porque a gente vê isso com tanta constância, né? Tem jogadores que sabem lidar muito bem com a questão de ser favorito, né? E a gente costuma até, eu escrevo muito sobre tênis, né? Há tantos anos, e a gente escreve muito isso, né? Você jogar como favorito em uma situação, jogar como zebra, né? Ou como gente solta, é outra completamente diferente. E nós vimos casos ao longo dos anos que jogadores que jogam sem essa pressão jogam muito mais tênis do que às vezes ele está jogando na posição de favorito, né? E temos inclusive brasileiros nessa situação, muito claro, né? E no tênis, podem dizer o que quiser. Eu que acompanhei na quadra, os jogadores dos top 100, top 10, que eu vi, jogaram como jogadores, eu vi na frente, vi na quadra, vi pessoalmente, pode dizer, todos têm momentos que há essa baixada, ou essa frustração, ou essa baixa de rendimento, ou essa questão de perda de foco também, todos têm em algum momento a raiva, de certa maneira um pouquinho descontrolada, o medo de certa maneira descontrolada, uma certa tristeza em algum momento descontrolada. A ideia do trabalho, que eu volto a falar no começo, é como otimizar que esse trabalho seja feito no treinamento, mais próximo da realidade da quadra, que é possível, posso dizer com toda garantia. O pessoal do Lapidando Cidadãos veio essa semana aqui, no Matheus Wagner, e o Luiz Augusto também estava aqui com os meninos, 2 meninos dele também, puderam ver um pouco mais na prática o trabalho. Se pode fazer, e não é nada de outro mundo, por quê? Porque é uma evolução constante. Há 10, 15 anos atrás, ninguém falava sobre estatística, e aí quando começou as estatísticas no tênis, ninguém sabia, eu não sabia nada, tu começou a estudar e acabou melhorando. A questão da nutrição mudou muito, a questão o treinamento físico mudou muito, então são coisas que provavelmente daqui a 5 anos, talvez, todo mundo já tenha esse trabalho, e eu, dentro do possível, tentarei ajudar da melhor maneira possível, sendo brasileiro. Sim, que é verdade, eu ajudo bastante gente na Espanha também, porque é o país que me acolheu, é o país que realmente me deu toda a estrutura, é o país que fez eu ser o treinador que eu sou hoje, né? Eu vim para cá com um sonho, uma mochilinha nas costas, com 10 mil reais na conta, e foi realmente os espanhóis, né, e que me deram essa estrutura, porque eu trabalhei com brasileiros, como o exemplo do Marcelo da Moreler, que também comecei com ele na dupla no circuito e me ajudou, sem dúvidas, mas realmente esses 19 anos eu trabalhei para espanhóis na maior parte do tempo, né? Na Santos Casal, quando eu trabalhei, nas outras academias que eu trabalhei, os meus atletas que eu trabalhava aqui no clube, 99% deles são espanhóis, Ramos Vinholas anteriormente, Pedro Martínez também anteriormente. Então, a ideia é essa construção. E ontem me parecia, vendo de fora, o jogo do Brasil um pouco, essa falta um pouquinho de confiança, a falta de ter essa segurança, né, ou por pressão, ou por falta de convencimento, que é normal nessas gerações de hoje mais modernas. Antigamente era vencer ou vencer, e tu tinha que te encontrar uma solução. Hoje em dia, ficou a facilidade para o ser humano de algumas coisas é muito mais, como se diz, mais fácil viver para algumas coisas, mas não faz tu tão duro, tão forte mentalmente, como em outras situações. E nós brasileiros, como eu sempre falo, nós temos a nossa cultura é uma cultura de levar a vida, falando de emoções, né, na alegria, na felicidade, na leveza, no divertimento. A gente não é emocionalmente, talvez, como outras culturas, então é importante entender isso. Quando falamos dos argentinos, são diferentes mentalmente, emocionalmente da gente. Quando a gente fala de alemães, são diferentes, né? Então eu sempre dou um exemplo assim: se um alemão, culturalmente, nasceu na Alemanha e com 10 anos ele vier para o Brasil, com 20 anos provavelmente ele não vai ser tão alemão que uma pessoa que ficou na Alemanha todo o tempo. Se a gente levar um jogador de tênis para treinar na Argentina, ou o meu caso, que eu sempre falo, né, os meus jogadores espanhóis, os pessoal daqui falam, não, mas tu não é brasileiro, porque tu foi formado na Espanha, realmente, teu trabalho de tênis.
Eu nunca tinha me dado conta, porque eu digo, sou brasileiro, mas realmente me sinto bastante espanhol no caso da acolhida, porque eu tenho que agradecer realmente que os espanhóis acreditaram em mim. E é verdade, claro, eu estou aqui há muito tempo, então o Thiago que veio para cá tantos anos atrás, emocionalmente eu noto, eu sou mais sério, menos divertido, faço menos brincadeiras, mais centrado no trabalho, menos tempo na amizade, no divertimento. Eu noto totalmente que culturalmente também tu vai mudando e tem a ver um pouco, e tu vai alterando, adaptando teu comportamento com a questão emocional também do país, já interligando com as emoções, né? Então tá também interligado. Leives, não sei se você chegou a ter um jogador ou alguma experiência no nível mais complicado, que é quando o jogador realmente quebra completamente, o chamado burnout, e nós tivemos vários casos no circuito disso acontecer, e que aí a coisa realmente desanda completamente. Não sei se você chegou a ter um caso ou se você chegou a estudar isso. O que acontece, que soluções temos, o melhor realmente é esse afastamento completo do circuito e curtir a vida, né? A Anisimova, por exemplo, fez isso, né? Foi curtir a vida para depois voltar e dizer, não, é o tênis mesmo que eu quero, vou voltar para cá. Eu vou tentar dar um exemplo que eu tento dar esse exemplo e eu acho engraçado, mas para ver se a gente consegue entender. O que gera o burnout tem várias situações. Pode ser que seja sobretreinamento, pode ser muito ano no circuito, pode ser uma perda familiar, pode ser falta de resultado, pode ser mudança de chip, porque qual é a mudança de chip às vezes? Pode ser, eu já estou top 100, estou top 50, assegurado, tenho dinheiro, tive jogador já, eu tenho dinheiro, para que eu vou estar correndo atrás da bola? Eu me casei, ou quero casar e ter uma família, porque eu vou estar correndo atrás da bola? Ou eu não aguento mais o tênis, porque realmente o tênis está fazendo eu sofrer. Dentro dos aspectos mentais, na minha filosofia de trabalho, como eu sempre falo, não é melhor nem pior de nenhuma, a gente fala assim, que dependendo aonde tiver o nosso foco de atenção mental e emocional, a gente constrói, de certa maneira, casas, cidades, apartamentos, edifícios ou países que podem ser de uma maneira mais positiva ou podem ser de uma maneira mais negativa. O que significa isso? Se eu, na minha conversa interna, com os meus pensamentos, com a minha experiência, com meus sentimentos, penso que o tênis está me desgastando de uma maneira que me está colocando para baixo, eu estou criando não só uma casa com 2 quartos de um problema mental, ou uma dificuldade mental. Eu posso estar criando uma cidade. Sim. A gente diz, né? Quer sofrer, vai dormir com o inimigo. O que significa? Nunca, sendo possível, se é em relacionamento, dormir brigado, e nunca, sendo possível, vai a dormir pensando, esse menino, essa menina, esse jogador, esse meu namorado, meu relacionamento me fez sentir mal, porque tu vai dormir realmente com o inimigo. Ele não está na tua casa, mas ele está aqui dentro. Sim. Então, a construção de pensamentos, a construção de emoções do dia a dia através das experiências, a gente precisa descobrir, e é o trabalho que a gente faz também com os jogadores, onde é que está, o que ele está construindo. Então, geralmente, o que aconteceu comigo com exemplo de jogadores, e às vezes são jogadores que acontece, tu fica bem triste, porque tu não consegue ajudar realmente, às vezes até tem que parar o trabalho como treinador, ou parar o trabalho mental e recomendar outras ferramentas, né, que é o que eu faço sempre. Se o trabalho é muito, muito pesado, a gente recomenda para psicólogo e para psiquiatra, que às vezes precisa fazer outro tipo de terapia, e ajuda muito, né, a ajuda do psicólogo e terapeuta e psiquiatra são fundamentais. Quando os casos são muito mais sérios, às vezes é sugerido medicamentos para controlar um pouco, estabilizar a parte mental e emocional para poder fazer a terapia e poder trabalhar. Então, mas a primeira coisa que no meu sistema de trabalho a gente faz é o que você está construindo. E aí tem que começar, diferente a várias técnicas, várias ferramentas, começar a ir abrindo e vendo da onde que está vindo essa situação. Tem jogadores, às vezes, como eu falei, eu já citei esse exemplo do Ramos Vinolas, que teve uma fase que ele ficou 6 jogos seguidos sem ganhar uma rodada, claro, e é um pânico. E assim, foi muito boa essa experiência, porque muitos momentos com o Ramos ele ganhava. Então a experiência era muito mais fácil. Quando joga, se o jogador está ganhando
mas o físico não está bom, ou o preparador físico não está bom, o psicólogo não está bom, o treinador está bem, cara, tudo se apaga com a vitória. E, infelizmente, no tênis é assim. Só que essa parte da experiência que ele me proporcionou, né, eu sou muito agradecido a ele, Demoliner, Middlecup, Albert Ramos Vinholas, Pedro Martínez e todos os outros jogadores, tanto o Bruno Sávio treinou comigo, todos os jogadores brasileiros, que sou muito grato a eles, porque todas as dificuldades que eles me colocaram fizeram ser o treinador que eu sou. Porque muitas vezes a gente, como treinador, se a gente tem a emoção adequada, que é a aprendizagem, o esforço, a dedicação, a curiosidade, toda essa parte faz com que o jogador te ensine muito. E aí, dentro de várias experiências ao longo dos jogadores que tu tem, vão fazendo tu ser um melhor jogador. Então, quando ele teve essa fase das 6 derrotas, foi muito interessante, se lesionou. No caso dele, não foi um baque, porque ele não estava bem de nível, por exemplo, né? Tem outras situações, tem jogadores que eu tive também, tem problemas pessoais graves, sérios, então, condicionou muito o rendimento e condiciona muito o resultado. No caso dele, ele nunca parou de se esforçar e de treinar. Então, ele estava mal, a pressão que aumentava, cada jogo que perde, a pressão aumentava, e aí eu me lembro que depois de 6 primeiras rodadas, ele já estava recuperado, ele estava jogando bem tênis, ele estava ganhando nos treinos, né, que é uma referência boa. Quando tu tá ganhando, quando tu tá mal, e no treinamento do dia a dia, tu vai jogar, sei lá, tu vai treinar com um jogador top 100, com um jogador 80, com um jogador 90, 110, e tu tá perdendo, daí a situação é muito mais complicada, porque mesmo no treino, tu não tá jogando tão bem, a questão do nível não é tão alta. Mas no caso dele, ele treinava com Gasquet, que estava bem, jogava bem, entrava com Monfils, que estava bem, jogava bem, entrava com Carlos Alcaraz, e ganhava 7 do Carlos Alcaraz treinando, ele jogava com Carreño, jogava 7 também ganhava, ele jogava com Casper Ruud, e jogava bem, então tinha resultado, então era melhor no caso dele, e acabou que ele teve sorte, que ele foi jogar em UMAI, que ele acabou perdendo para o Carlos Alcaraz na semi, foi duro, foi 6-2, 7-6, assim, mas ele teve sorte que ele pegou um wild card na primeira rodada, que não era tão bom, com bastante nervosismo no primeiro set, conseguiu salvar, ganhou o segundo, e aí já ao ter tirado essa primeira rodada que já conseguiu ganhar, e ganhou as quartas de final, que ele saiu do cabeça-chave, ganhou a primeira rodada, ganhou a segunda rodada do italiano, e aí jogou com a semi no Alcaraz, e aí depois já foi ganhando rodada nos outros torneios, aí depois a gente foi para a gira americana, também ganhou jogo, ganhou do Goffin, ganhou do Schwartzman também, e aí foi subindo também, mas eu me lembro que tanto com os jogadores todos que eu trabalho, às vezes tu tem que estar empurrando, porque tu vê que eles estão entrando em casas, cidades, apartamentos, onde tu não quer que eles estejam muito, então tu tem que ter direcionando para o outro lado, que é isso, às vezes a parte negatividade, a parte da confiança, a parte da falta de confiança, a parte da insegurança, então tudo isso, tu dependendo do dia a dia, o teu olho clínico, o teu entendimento do que tu acha que é melhor, que muitas vezes tu erra, como treinador, várias vezes eu já errei também, no sentido de que vamos seguir essa abordagem, não funcionou, mas a gente tenta com a experiência dos anos, e com a ajuda de outros profissionais, errar o menos possível, mas também a gente erra. Só que o que a gente não pode ficar tão preocupado, e aí foi uma coisa que aconteceu comigo no US Open em 2021, meu jogador estava jogando, e a tática era ser agressivo com a resposta de saque, de segundo saque, porque o primeiro a gente não estava conseguindo responder quase nenhuma, e a tática era ser agressivo com o segundo saque. E o jogo estava duro, match point em contra, quarto set, quinto set, chega o momento do jogo que o meu jogador teve a opção de ser agressivo e ir para a bola e buscar uma resposta mais dentro da quadra e pressionar um pouquinho mais, que era o que a gente estava pedindo, pressionar, responde, ser agressivo, ataca, e ele não fez, eu gritei com ele, não negativo, eu falei, cara, ataca, busca o ponto, pega essa bola mais na frente, não espera a bola. Ele pegou aqui a garrafa, uma caneta, pegou a raquete e falou assim, Open, primeira rodada. Em casa, todo mundo, e falou assim, toma, joga tu. Tá dizendo de fora aí, sentado na cadeira, tô há 4 horas jogando, toma, joga tu. Então aí também volta a gestão emocional,
que depois do jogo ele falou, eu segui dizendo, ele acabou ganhando, tem jogos que eu sigo dizendo e perde, tá? Porque realmente eu não... Zero ego e zero que eu faço as coisas... A gente vai entrar nesse tema logo, que eu quero uma coisa que os treinadores me pedem muito. Mas eu vou voltar nesse tema daqui a pouco, que é a questão do ego do treinador, ou do psicólogo, ou do mental coach. Mas assim, depois do jogo, ele não falou para mim, ele falou para o preparador físico, olha, o Thiago aí fez bem o trabalho dele, porque muitos treinadores tivessem se encolhido, medo, e tivessem falado menos, ou não tivessem falado, e acabou que o Thiago, nessa situação, foi um bom treinador. Eu fiz ele ganhar? Não. Eu, honestamente, eu sou o tipo de treinador que eu penso que se eu pudesse fazer os caras ganharem, primeiro que eu pegaria um guri de 15 anos e meteria o cara top 100. Se eu pensasse assim, porque se eu achasse que porque o meu trabalho mental muda o comportamento, o que for do jogador, ele ganha por causa minha, para me internas, se tu vê eu falando isso, por favor, chama um psicólogo, eu manicômio, porque eu não estou bem realmente da cabeça. Então, esse exemplo foi um do caso do Ramos, de que acontece, né? E o resultado foi que ele, dentro dessa cidade que começou a entrar na cabeça dele, a gente com muito trabalho mental, muito treino de quadra, que ele trabalhou bem fisicamente, ele trocou de psicólogo, a gente mudou um pouco a abordagem, eu comecei a fazer trabalhos com ele na quadra que eram um pouco diferentes do que ele estava acostumado, ajudei um pouquinho nessa melhora, né? A melhora é dele, porque o cara foi 17 do mundo e não treinava comigo, então que significa que ele já era muito bom, muito antes que eu tivesse, né? A gente tentou ajudar um pouco, mas realmente, às vezes, com jogadores, tu tem que estar empurrando bastante, né? Porque eles entram em alguns bucles negativos e situações que vem essa frustração, vem essa gestão de pensamentos não tão adequada, e que a gente tem que tentar, como treinador, psicólogo, físico, mental coach, o que for, tentar ajudar eles da melhor maneira possível, mas não tendo medo de errar, porque geralmente, quando o jogador te contrata, ele não está preocupado se tu vai errar ou tu vai acertar. Logicamente, ele te contrata porque ele tem confiança que você vai acertar, mas a gente não pode estar todo o tempo preocupado de que se eu disser isso, se eu disser aquilo, o que vão pensar, e se eu perco o trabalho, e se eu não perco, porque então aí tu, automaticamente, a convicção que tu passa para o jogador já não é válida. E a gente tem um grande exemplo também, que eu queria falar, que eu não tinha falado antes, mas também assim, eu sempre tenho que falar do Larry Passos, sim, que ele vê o teu podcast e me escreve, é uma das poucas pessoas assim, que a gente... não sei quantos anos faz que eu vi ele pessoalmente, talvez quando estivesse com o Guga, mas ele é uma pessoa que também me incentivou muito, e aí tu mostra, tanto ele e o Guga, se a gente pegar isso, essa parte, a gestão emocional deles era mestre, né, sem ter a informação de hoje em dia. Imagina o Guga e o Larry com os conhecimentos de hoje, eles foram na raça e na coragem, com uma intensidade emocional que levou a uns resultados quase inigualáveis. Tomara que a João Fonseca aí com o Gui, com todo o time de trabalho dele, ou a Bia, ou os próprios jogadores que estão aí, quem for, todos que estão crescendo, que eu vou me esquecer, que eu não quero falar nomes, que eu vou me esquecer provavelmente de muitos que estão indo muito bem aí, das meninas também que estão indo muito bem, mas assim, se tu for ver qual era a questão emocional, como eles ativavam a questão emocional, o Guga tinha medo naquele backhand de uma mão no matching point enquanto na paralela, talvez tivesse, sim, mas ele conseguia executar. Ele teria 200% de confiança, também não quero falar porque eu não sei exatamente tudo que ele pensava, mas ele tinha a convicção de eu vou ir para a bola, eu vou fazer a bola que eu preciso fazer para ganhar, que é outra coisa que a gente trabalha no aspecto mental. Então, mandar um abraço para ele, para o Guga e para o Larry, que foram muito inspiradores, que daquelas 5 horas de jogo que a gente via, logicamente o Fino também, que muitas vezes a Copa Dame, o Jaime também, que a gente via, o Luiz Mata também via. Então, o que eles incentivaram essas gerações anteriores e que o Fonseca também faz muito bem agora, a Bia, a Naná, a Vitória, o Guto, o Léo Stork, outros, Gustavo Eide, etc., o que eles fazem, o que eles fizeram na nossa cabeça nessas outras gerações anteriores, na relação de grandes treinadores que a gente tem hoje em dia no Brasil, Pacharone, o Arthur Tenisruth, o Duda, sei lá, João, Peniza,
Dani Gomes, Cristiano Oliveira, Claudinho Santana, eu vou me esquecer aqui, não vou ficar bravo comigo, sabe que eu faço mal, Matheus Wagner, que é um treinador fantástico, ele ficou aqui 2 semanas, sabe muito de tênis, Bruno Save, Nicolas Santos, Cressoni, vários que eu não acompanho no dia a dia, e eu sei o que eles fizeram, basicamente. Dumont, excelente trabalho para mim, sempre falei desse, muitos anos eu falo para ele, um dos melhores treinadores, acho que todo treinador tem que estar com ele na quadra para aprender o sistema. Eu digo, não é uma palestra de 1 hora, ele dá as entrevistas às vezes que eu vejo que ele conta o trabalho dele, 1 hora é muito pouco. Trazer sistemas, botar o Dumont uma semana aí, 5, 6 dias, se puder, fica na quadra, ajuda todo mundo, porque o pessoal sabe, cara, a infinidade de treinadores hoje em dia e a qualidade de trabalho que eles têm, não sendo argentinos, que é sempre a comparação, não sendo europeus, cara, é fundamental. Então, o que eles fizeram com a gente, nos geraram a emoção de que a gente pode, que o trajeto, que a jornada é bonita, que a gente vai viver isso de uma maneira que vai ser melhor para a gente, sonhar com uma coisa que é positiva, que vai ajudar a gente a ter uma vida melhor, porque pode ser financeiramente melhor, se for um treinador melhor, vai ter mais jogadores, mais atletas, pode ter um salário melhor, mas também a gratificação pessoal também de lutar contra o mundo, que a gente treinador brasileiro tem que matar leão todos os dias, é só crítica, e geralmente crítica de gente que não sabe nada de tênis, e gente crítica de quem quer aparecer, e gente crítica que quer dizer que é mais ou melhor, que sabe o caminho, e aqui na Espanha a gente fala muito isso, e isso é uma questão espanhola. Quer fazer? Tu faz melhor que o Leivas, tu faz melhor que o Gui, tu faz melhor que o Pacharoni, faz melhor que o Paulo Cleto, que o Kirmair, beleza, pega a raquete e mostra como é que é então, e a gente vai copiar. Mas quando a gente fala treinadores de sofá, que a gente fala, né, que vão contra os companheiros de trabalho, porque se a gente for falar de ambiente, que a gente tem hoje no Brasil, que é muito melhor, que também sempre falo Caio Cortella, a CBT, César Kist, né, todo mundo ajudando, esse ambiente de construção, qual é o ambiente do treinador hoje? Que ele pode ser. Se a Naná conseguiu melhorar, se a Bia conseguiu melhorar, se o Thiago, de certa maneira, conseguiu ter certo resultado no tênis, eu quero tentar outros nomes assim, eu também posso. Se o Léo Azevedo, pois conseguiu treinar os jogadores que ele treinou com toda dificuldade, sei lá, ficando 20 anos fora, se virando também, aí se matando para poder ter uma possibilidade maior, pelo amor de Deus. Então a gente pode. Essa parte que começou, sei lá, Jaime na Copa Davis, Paulo Creto como treinador, que a gente via, Marcelo Meyer também, que eu vejo que voltou, tá falando bastante sobre tênis, né, o Kirmair jogando, Thomas Koch, entre outros, porque eu acho que a gente tem que valorizar. A gente foi acreditando que a gente poderia. Se talvez não tivesse naquela época um Guga, como talvez hoje não tivesse um João Fonseca, talvez eu talvez estaria dando aula mais executiva hoje em dia. Então, eles abriram na minha emoção, no meu ser, assim, cara, se ele chegou lá, cara, eu também posso, que é muito difícil, a gente sonha. Mas isso ajudou a eu chegar muito mais longe, e todos os treinadores que eu falei, e tantos outros, do que se pudera ter feito. Então, o ambiente tem que ser de construção, porque o ambiente das pessoas, do ambiente de porque o João Fonseca acredita tanto no time dele, e é muito legal, tem que falar isso, que eu falo pouco com eles, eu vejo nos torneios às vezes, eu falo com o Gui pouco, com o Fonseca eu falo muito pouco, mas é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu e se ajoelhar para o João Fonseca, porque o João Fonseca é um dos poucos jogadores da história que eu conheço, que eu vi, né, logicamente já vi o Meligeni falando muitas vezes, mas dos jogadores geral, não só dos brasileiros, do mundo, que falou, eu acredito no meu time, e o meu time é brasileiro, logicamente tem o Franco Davin que está ajudando eles também, mas eu acredito, acho que meus treinadores são capazes, que coisa bonita de escutar, num cara que é top mundial, dizer, eu acredito na minha nação e eu acredito nos meus brasileiros. Então, é quase inacreditável, sonhado de como o ambiente de tênis do Brasil cresceu, vai seguir crescendo, a gente vai seguir nessa linha de crescimento, cada vez vai ter mais jogadores, espero que eu possa sempre ajudar a todos os jogadores, tanto a nível profissional, juvenil, tudo ajudar o máximo possível. Os treinadores estão dispostos a ajudar também, porque tem muita gente boa e de bom coração,
jogar de lado o ego, o egocentrismo que for, e que vai ir cada vez mais para frente. Thiago Leivas, para a gente encerrar, conta aí para o pessoal como é que eles fazem para entrar em contato com você, para tirar dúvidas, para, de repente, aí querer conhecer mais do seu curso, do seu trabalho incrível nessa parte mental. Só antes disso, te interromper, que eu queria terminar com uma situação que é, pelo menos eu vou dar a minha opinião, que não é melhor nem pior que ninguém, mas os treinadores me falam muito e me escrevem perguntando opinião, e pais também. A questão da exposição dos atletas em redes sociais ou páginas de internet, no qual a gente expõe atletas na questão emocional. Por exemplo, eu trabalhei com este atleta e este rendimento ele teve por minha culpa ou pelo meu trabalho. Esse jogador tinha essas debilidades emocionais. Aqui na Espanha, pelo menos, a gente não faz. A gente falou no privado antes, tem jogadores que eu já ajudei e ninguém nunca vai saber. Eu sempre dou na página do Instagram, nem com o Pedro Martins coloquei nem foto, nada, a gente teve a maior inscrição também com ele, e com o Ramos colocava alguma coisa, mas assim, eu vejo que está tendo uma confusão em que as redes sociais elas são favoráveis para te divulgar o teu trabalho, mas, na minha humilde opinião, se está expondo muito os atletas. Sem dúvida. Um dos pontos que eu discuto sempre é, se eu treino agora um jogador que está 15 Júnior ITF, e eu falo, depois que ele começou a fazer o trabalho comigo, ele está 5. Ok, mas se ele for para 25, tu vai colocar no Instagram também que ele piorou e ele está trabalhando contigo? Não. Quando ele está numa fase boa, eu coloco que eu treino não sei quantos jogadores. Quando ele está na ruim, tu vai colocar o post, olha, pessoal, eu não estou conseguindo ajudar esse jogador. Não vai colocar. Então a gente tem que separar o que é marketing e a gente tem que separar proteger os atletas, que é o que eu termino, que é um exemplo. Por exemplo, eu terminei a minha colaboração mês passado com o Pedro Martins. Cara, maior de boa, amizade, tudo. Ninguém nem ficou sabendo quando comecei, ninguém ficou sabendo quando eu terminei. Logicamente, posso colocar uma foto pelo agradecido, porque o Pedro me deu a oportunidade também, um cara fantástico fora da quadra. A gente não conseguiu executar e trabalhar da melhor maneira possível na quadra. Fica o respeito, fica o carinho. E a gente sabe, a gente foi legal, porque nesse momento, quando a gente vê, como treinador também, a gente também tem que saber quando não consegue ajudar o atleta. É uma questão mental também de não ficar em situações tóxicas. E aí eu trago o exemplo de muitos jogadores que ficam com treinadores numa situação tóxica, ou porque treina de graça, ou porque acha que o treinador é bom, ou porque não tem outra opção, e muitos treinadores também que ajudam, fazem esforço, cobram barato, não cobram, aguentam os pais, aguentam coisas. Esqueçam, se o ambiente é tóxico, comprovado cientificamente, é muito mais difícil atingir performance. Então, a gente tem que entender isso. E voltando para essa parte, eu acho que deveria se ter um respeito um pouco maior pelos atletas, principalmente porque a maioria, ou grande parte deles, são atletas jovens ou até mesmo menores de idade, e no qual a gente teria que ter esse respeito pela privacidade. E uma coisa mais importante, se eu como treinador de tênis, eu estou há 5 anos treinando um jogador, sofrendo todas as coisas, as vitórias, derrotas, as pressões, a viagem, 45 mil viagens, voo, hotel, dormir fora de casa, e vem alguma pessoa, preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo, mental coach, sei lá, qualquer um guru do tênis, e coloca uma medalha desse tamanho no peito, até fazer assim, desse tamanho no peito, dizendo que por causa minha, o cara melhorou, que é também o motivo de fazer uma autocrítica. É importante fazer uma autoavaliação psicológica, honestamente, porque o meu conceito é como se eu treinasse quem for, Ramos Viola, Pedro Martins, João Fonseca, Bia Haddad mais, e assim, não, eu comecei a treinar ela agora daqui a 2 semanas, ou ele, e o cara ganhou um ATP. E aí eu vou lá e falo, começamos a trabalhar, ganhamos ATP, foi por causa minha.
não meu amigo ou minha amiga. Não funciona assim. Tu conseguiu talvez dar um clique de uma construção de um trabalho, de um volume de horas que está sendo passado durante muitos anos. Então, eu, como treinador de tênis, peço respeito aos jogadores e aos pais, peço respeito aos treinadores que estão no dia a dia comendo toda a porcaria que a gente fala na Espanha, né? Comendo, desculpa a palavra merda, que é a sentir de todos os problemas do dia a dia, para que alguém diga que tenha mais, que melhorou o rendimento 450.000%, e que eu falo sempre que é o gás da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, se não tivesse gás, ninguém tomaria. Então, eu não penso assim, não é uma crítica individual a ninguém, mas é uma coisa que é importante. E para terminar dentro disso, e aí serve o conselho para os pais, não busque o profissional que teve o melhor jogador. Não busque o profissional que tem no maior número de resultado. Busque pessoas que vão se preocupar realmente com o seu filho. Que o seu filho não vai ser mais um número para ganhar dinheiro, que o seu filho não vai ser um número para fazer publicação na internet, e realmente o cara vai se comprometer a entrar no grupo de trabalho com respeito, respeitando todo o trabalho que está sendo feito por todos os componentes de qualquer grupo, pode ser uma criancinha de 10 anos, e ele vai acrescentar o know-how dele, ele vai acrescentar o conhecimento dele para fazer uma união e uma base mais sólida, dando confiança para o profissional que está ali, que é o menos valorizado, que é o coach. E é super importante que os pais entendam isso. A gente precisa de mental coaches, ou de psicólogos, ou de treinadores, que realmente abracem a criança e tentem ajudar, mas que não seja o pilar principal, por um ego que não existe, que é totalmente doentio, por querer ser mais importante que o atleta, que os treinadores e que os pais. Então, assim, muito mais importante para mim do que se algum atleta, pai ou jogador ou quem seja queira falar comigo, logicamente, é um trabalho para mim também, é uma profissão para mim também, é um prazer, a gente tem que trabalhar, mas principalmente as mensagens de uma experiência um pouquinho de fora, que muita gente talvez nem vai concordar com o que eu digo, não tem problema, é respeitável, como eu também não concordo com muita coisa que as pessoas dizem, mas que vê essa visão. A gente precisa humanizar os treinamentos. E humanizar os treinamentos é passar desapercebido, porque o que as crianças de hoje precisam é autoconfiança, acreditar nelas, força mental interior, e não olhar para fora, porque se não está essa pessoa, ou esse coach, ou esse preparador físico, ou meu amigo, ou quem seja, eu não consigo jogar tênis, porque a gente cria jogadores vulneráveis. E aí sim concordo quando a gente faz uma comparação, e essa comparação é positiva com a Argentina. Eles sabem ser mais independentes, eles são mais autossuficientes, e talvez nesse caso, em geral, não estou dizendo todos, em geral, tem alguma vantagem sobre a gente, porque essa é uma coisa que é inculcada desde pequeno neles. Ele tem que ganhar um match point, ele tem que gestionar a pressão, ele tem que gestionar a raiva, então é importante que os pais entendam esse aspecto, porque vai ajudar a fortalecer mais o grupo de trabalho, porque eu vejo muitos treinadores que deixam a vida pelos jogadores, e os pais ou amigos, jogadores, não são agradecidos. O tênis é um esporte muito pouco agradecido, porque tu está treinando com um jogador, o cara termina contigo ou não, tchau, nunca mais, nem Feliz Natal. E a gente tem que gestionar melhor essas situações para fortalecer os grupos de trabalho, e a gente vai ter 20, 30 jogadores com um grupo de trabalho forte, que faz com que o nosso tênis brasileiro, logicamente, siga melhorando. O meu Instagram é Thiago Leivas Tênis, com 2 N's, o pessoal mais ou menos me conhece, eu não sou tanto das redes sociais, se alguém quiser qualquer coisa aí, muita gente já sabe, meu Instagram pode perguntar, e é um prazer como sempre, Zé, e muito obrigado por dar a oportunidade para mim e por muita gente que passou por ali, não sei quantos podcasts, não sei quanta informação que eu falo gratuita, né? Que proporciona com o teu podcast que pessoas com conhecimento venham produzir, né, gerar e ensinar e passar informação e experiência de uma maneira gratuita, que hoje em dia ficou um mundo muito, né, financeiro, então agradeço aí no nome da comunidade do tênis também todo o trabalho que tu tem feito nesses últimos anos.
Imagina, a nossa obrigação aqui é sempre abrir as portas para todo mundo, colocar opinião e colocar informação e experiência, que é bem o seu caso, Thiago Leivas. Obrigado, querido, grande abraço para você e até breve, vamos bater mais papo aqui no podcast, sem dúvida nenhuma. Sim, prazer aí, obrigadão, se cuida aí. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.